Um detalhe que eu quero te mostrar é o seguinte, que a gente pode colocar no início de cada palavra as letras em maiúsculas. Em todas essas palavras tem como colocar automaticamente. Eu vou mostrar para você aqui. Então eu venho na seção onde eu quero editar do texto, venho aqui no lápis, clico, muito bem. Ao lado esquerdo abriu o painel, venho em estilo, tipografia. Mais abaixo a gente vai encontrar aqui transformar. Então a gente pode transformar todas as letras em maiúsculas. Eu vou clicar aqui para você ver. Olha lá. Ficou todas maiúsculas. Posso colocar todas minúsculas. Posso colocar primeira letra maiúscula. É isso que eu quero mostrar. Olha como é que ficou legal, tá vendo? Muito bem. O próximo passo eu vou adicionar um texto aqui abaixo. Então eu venho aqui adicionar nova seção. Eu vou escolher esta seção. Clico. Venho aqui no sinal de mais, dou um clique. Venho no elemento editor de texto, clico e arrasto para cima do mais. Quando ficar essa linha azul, eu solto o elemento. Muito bem. Eu vou colocar uma cor branco nessa seção toda. Então eu venho aqui nesses pontinhos da seção, clico, venho em estilo, tipo de fundo, cor, escolho branco. Olha aí. Já tem um texto aqui separado, só vou copiar ele. Esse daqui. Copio ele. Venho na seção que eu quero editar, venho no lápis, clico. Muito bem, aqui eu vou adicionar o texto. Ctrl A, vou deletar. Ctrl V. Colei meu texto. Vou dar um Ctrl A para selecionar tudo. Vou trabalhar com a fonte Arial. Muito bem. O tamanho 14. Ele está um cinza muito claro. Eu vou colocar um pouco mais escuro isso aqui. Venho aqui. Muito bem. Esse querido amigo, vou dar um espaço. Vou selecionar, colocar um negrito. Vou aumentar o tamanho para 18. Legal. Agora eu vou adicionar outra seção. Venho aqui no mais. Eu vou adicionar essa seção. Eu vou colocar o texto mais no centro ainda. Eu vou nos três pontinhos. Eu vou colocar um fundo branco nessa seção. Em estilo, tipo de fundo, cor, venho em branco. Nessa seção eu vou adicionar um elemento, então eu venho em mais, dou um clique, vou adicionar um espaçador. Clico, arrasto. Opa, não pegou. Clico, arrasto e solto. Muito bem. Aqui eu regulo se eu quero mais ou menos espaço. Vou deixar no mínimo mesmo. Vou adicionar outra seção. Venho nos três pontinhos, estilo, tipo de fundo, cor, branco. Aqui eu vou adicionar agora um elemento texto, editor de texto. Vou copiar o texto, já tem ele separado aqui. Venho aqui editar. No painel do lado esquerdo, vou selecionar esse texto, Ctrl A, vou deletar, Ctrl V para colar o texto que eu quero. Vou centralizar, adicionar uma fonte Arial, um tamanho 24. Eu vou aumentar um pouco mais, eu vou colocar tamanho 36. Muito bem, um negrito, ok. A cor eu vou colocar preto, no apresento, deixa eu descer um pouco mais aqui. Em corpo fitness, eu vou colocar esse amarelo aqui. Legal. Muito bem. Vou adicionar outra seção.
Vou adicionar uma cor branco no fundo dessa seção. Tipo de fundo branco. Vou adicionar o elemento espaçador. Muito bem, deixar no mínimo. Vou adicionar outra seção. Vem nos 3 pontinhos, estilo, vou colocar uma cor de fundo, branco. Muito bem. Vou adicionar um elemento para colocar a imagem do meu e-book agora. Então eu venho aqui em imagens, clico, arrasto e solto. Para adicionar a imagem agora, venho aqui escolher imagem, venho nesse campo e clico. Agora eu vou adicionar a representação do meu e-book que a gente criou no Canva e no Quick 3D Cover, o mesmo e-book, ok? Aqui está ele, seleciono e inserir. Muito bem, está ficando legal. Agora eu vou adicionar outra seção, pode ser essa. Vem nos pontinhos, estilo, tipo de fundo, cor, o branco, ok? Aqui eu vou adicionar o texto, editor de texto, clico, arrasto e solto. Vou copiar o texto que eu tenho aqui. Venho aqui no lápis, editar. Vou selecionar esse texto, deletar e Ctrl V para colar o meu texto. Seleciono, fonte Arial, tamanho 14. Vou colocar o tamanho 18. Ok, ficou legal. A cor, vou colocar um pouco mais escuro. Muito bem, vou centralizar. E vou destacar essa parte que eu acho que é importante. Este é um guia completo de treinamento para construir músculos em poucos dias a partir de sua casa. Então vou colocar aqui, construir músculos em poucos dias. Legal. Eu vou adicionar agora essa seção do texto dentro da seção da imagem. Como que eu faço isso? Eu clico no lápis, seguro e arrasto aqui dentro. Para ela simplesmente ficar mais perto um pouco da imagem, só isso. Eu posso vir e deletar essa seção de baixo, ok? Agora vamos adicionar um botão. Venho aqui, selecionar uma estrutura. Vou escolher essa. Adicionar uma cor de fundo. Venho nos pontinhos, estilo. Tipo de fundo, cor, branco. Muito bem. Clico no mais, onde eu quero adicionar o elemento. Venho em imagens. Vou adicionar aqui dentro da seção. Muito bem, eu vou escolher uma imagem de um botão que eu já tenho aqui. Essas imagens você encontra no Google. Você digita lá, botão de compra PNG. Tem vários, aí você pode escolher. Inserir multimídia. Aqui está. Olha aí como é que está ficando. Legal, né? Então, como vocês podem ver, aqui no começo, seguindo o conceito AIDA, temos aqui o A de atenção, correto? Você está cansado de dieta e planos de exercícios que são caros e não trazem nenhum resultado? Preste atenção, porque você está prestes a descobrir um guia completo de treinamento para construir músculos de monstro. Então, a pessoa que faz academia, com certeza isso aqui vai chamar a atenção dela. Ela vai parar, opa, peraí. E logo abaixo, você treina, treina e treina, mas não consegue perder peso ou entrar em melhor forma? Infelizmente, a maioria das pessoas falham quando se trata de planos de saúde e fitness, que promete fácil perda de peso e rápida construção de músculos. Então aqui eu já entro na dor da pessoa, então ela já tem um certo interesse. Por que ela tem um interesse? Porque
isso aqui tem a ver com ela. Então, quando se trata da pessoa, o interesse dela é maior, certo? O maior interesse meu e seu é de nós mesmos. Então, quando a gente fala da dor da pessoa, ela já fica interessada para saber mais. E logo abaixo já vou estimular o desejo. Então, veja bem, se você realmente quer um plano que funcione de verdade para perda de peso e construção de músculos de forma eficaz e eficiente, veja isso. Então, aqui já estou despertando o desejo. Apresento Corpo Fitness. Mostra a imagem aqui do e-book. Este é um guia completo de treino para construir músculos em poucos dias a partir de sua casa. E por último, a chamada para ação, ok? Mais abaixo eu vou reforçar essa chamada para ação. Eu vou colocar aqui os tópicos do e-book, que será apresentado dentro do e-book. Vou adicionar os tópicos aqui abaixo. Vou adicionar a garantia, que é importante também. Se você tiver bônus, quiser oferecer bônus para o visitante, é interessante também, reforça bastante a chamada para ação, ok? Então vamos dar continuidade aqui. Adicionei o botão, eu vou adicionar uma nova estrutura. Venho nos pontinhos, estilo, tipo de fundo, cor, branco. Vou colocar aqui um espaçador. Como vocês podem ver, eu posso aumentar, diminuir, aumentar um pouco aqui. Muito bem. Selecionar uma nova estrutura. Daí vocês vão personalizando conforme a criatividade de vocês, ok? Vem nos pontinhos, estilo, tipo de fundo, cor. Vou colocar um branco. Muito bem. Vou adicionar aqui editor de texto. Vou copiar o texto que eu tenho aqui. Aqui é onde eu vou apresentar os tópicos que será abordado dentro do e-book. Então venho aqui na seção editar. Vou selecionar esse texto, deletar, Ctrl V. Dou um Ctrl A para selecionar tudo. Vou trabalhar com a fonte Arial. Se eu começo com a fonte Arial, eu tenho que terminar com ela, ok? Isso não é a regra, mas eu prefiro assim. Tamanho 14. A cor, um preto mais escuro. Muito bem. Dá um espaço aqui. Vou colocar um negrito. De 14 vou aumentar para 18 aqui. Ok. Vou colocar uma cor cinza claro nessa seção, somente nessa, não na estrutura toda, ok? Como que eu faço? Eu venho aqui nesse ícone editar, venho em estilo, tipo de fundo, cor, e aqui eu escolho a cor. E assim está bom. Eu vou colocar uma borda também, vai ficar legal. Então a gente estava aqui em fundo, eu venho aqui em borda. Deixa eu ver aqui, tipo de borda. Eu vou colocar tracejado. Ó, como que ficou legal. Deixa eu ver se tem sombra. Sombra da caixa. Aqui. Muito bem, já está a cor da sombra aqui selecionada. Vou deixar essa cor mesmo, mas se você quiser mudar, por exemplo, um verde, nada a ver, né? Vou colocar esse cinza aqui mesmo. Muito bem, ficou legal. Eu vou mudar a cor desse título aqui. Vou colocar um amarelo um pouco mais escuro. Vou selecionar ele. Eu acho que ficou bacana. Vou aumentar um pouco esse tamanho. Vamos ver como é que vai ficar. Pode ser, muito bem. Outra coisa. Eu vou selecionar esse texto abaixo. Vou colocar bullet points.
Muito bem. Eu vou diminuir um pouco esse título aqui. Vou deixar 18 mesmo. Vou dar um espaço. Tá ficando legal nossa página, tá vendo? O Elementor ele é muito simples de trabalhar, muito fácil. Vou deixar um pouco mais de espaço aqui dentro. Para fazer isso, só venho aqui, posiciono o mouse na última letra e dou um Enter. Muito bem, eu vou adicionar outra estrutura. Venho nos pontinhos, vou colocar uma cor de fundo branco, tipo de fundo aqui. Venho no mais, vou usar o elemento espaçador, vou dar um espaço aqui. Vou aumentar esse espaço. Legal. Agora eu vou adicionar a seção de garantia. Vou escolher essa estrutura. Não, essa não. Para excluir, eu venho aqui em X, ok? Excluir, beleza. Vou adicionar essa estrutura. Vou adicionar o elemento editor de texto. Venho aqui nos pontinhos, estilo, e vou colocar uma cor. Opa, é aqui. Um cinza escuro. Muito bem. Vou copiar aqui o texto que eu tenho. Texto da garantia. Venho aqui no lápis para editar a seção que eu quero. Seleciono esse texto, deleto, Ctrl V. Vou colar o meu texto. Ctrl A fonte Arial, tamanho 24. Vou centralizar, vou colocar um negrito, uma cor amarelo. Legal. Vou deixar um pouco de espaço entre essa letra e o topo aqui da seção. Então eu venho, posiciono o mouse aqui no início e dou um Enter. Muito bem. Vou adicionar outra estrutura. Venho nos pontinhos, estilo. Vou adicionar uma cor de fundo branca. Venho em cor branca. Muito bem. Vou adicionar um elemento espaçador. Ok. Vou nos três pontinhos novamente. Estilo. Vou vir em divisória com grafismo. Divisória com grafismo. Tipo, aqui está nenhum. Eu vou adicionar separação. A cor, eu vou colocar o mesmo cinza que eu coloquei aqui em cima. Muito bem. Você viu que apareceu uma pontinha aqui, correto? Eu vou aumentar ela. Venho aqui em largura. Muito bem. Ficou legal, tá vendo? Vou atualizar. Já estava esquecendo aqui. Vou voltar aqui no texto. Em editar. Vou selecionar aqui 30 dias. E vou colocar um destaque aqui. Um sublinhado. E muito bem. Não sei se você percebeu, mas aquele espaço que eu dei antes, da parte de cima até a letra, ele voltou ao normal. Então eu volto aqui, posiciono o mouse e dou um Enter, para ele descer um pouco, ok? Vou adicionar aqui uma nova estrutura. Venho nos pontinhos, estilo, tipo de fundo, cor branco. Vou adicionar o elemento espaçador. Vou deixar o espaço no mínimo. Muito bem. Vou adicionar outra estrutura. Olha o passarinho cantando.
Venho aqui nos pontinhos, em estilo, tipo de fundo, cor branca. Muito bem. Aqui na seção eu vou adicionar o elemento editor de texto. Opa, ele não veio. Aqui. Ok, vou copiar o texto que eu tenho aqui. Vou selecionar esse texto, deletar e colar o meu texto. Ctrl A para selecionar a fonte Arial, tamanho 14. A cor, vou colocar aqui um preto um pouco mais escuro. Legal. Esse não há risco, eu vou colocar um negrito. Ok. Posiciono o mouse na última letra, dou um Enter. Agora eu vou adicionar uma imagem. Adicionar multimídia. Clico. Venho aqui na minha biblioteca. Tem uma imagem aqui do selo de 30 dias de garantia. Vou inserir. Muito bem. Deixa eu descer um pouco mais. Vou dar mais 2 espaços. Copiar o restante do texto da garantia. Copiei. Muito bem. Venho aqui. Ctrl V. Colo. Vou selecionar esse texto. Fonte Arial. Tamanho 14. E a cor um preto um pouco mais escuro. Muito bem. Próximo passo, eu vou adicionar outra estrutura. Vou deixar um espaço aqui. Venho nos pontinhos, estilo, tipo de fundo branco, a cor branco. Ok. Vou escolher o espaçador. Aumentar um pouco mais esse espaço. Ok. Vou adicionar agora outra imagem do e-book. Se você tiver um bônus, você pode adicionar aqui, ok? Vem aqui nos pontinhos, estilo, tipo de fundo, cor, branco. Venho aqui na seção, clico, seguro a imagem, arrasto e solto. Muito bem. Escolher a imagem. Clico aqui, que está o meu e-book, inserir multimídia. Muito bem. Eu vou adicionar um texto abaixo do e-book. Vou adicionar essa estrutura. Venho nos pontinhos, estilo, tipo de fundo, cor branco. Ok. Vou selecionar o elemento texto. Vou copiar o texto que eu tenho aqui. Essa é a última chamada para o meu e-book. É claro que você vai acrescentar mais informações do seu e-book. Essa página eu fiz apenas para apresentar essa aula, ok? Até que ela não ficou tão incompleta, mas se tiver mais informações do produto, melhor. Ctrl A aqui, vou deletar e adicionar o meu texto. Selecionei o texto. Tamanho 14, fonte Arial. O tamanho eu vou deixar 18. A cor um pouco mais escuro. Vou centralizar. Muito bem. Agora eu vou adicionar o botão. Vou escolher essa seção com um centro um pouco menor. Venho nos pontinhos, estilo, tipo de fundo, cor, branco. Eu poderia escolher esse elemento botão, correto? Eu segurava ele, arrastava e soltava aqui dentro. Mas o designer dele é muito feio. No plugin Elementor, eu não achei interessante esse elemento aqui não. Por isso eu prefiro escolher uma imagem minha. Então eu venho aqui em imagem, seguro, arrasto e solto.
Vou escolher a imagem do botão que eu quero. Inserir. Muito bem. Vou dar um espaço aqui no final. Adicionar uma cor nessa estrutura. Um branco. Vou adicionar o elemento espaçador. Dar um pouco mais de espaço. No final eu vou adicionar essa estrutura dividida ao meio. Eu já vou explicar o porquê. Venho aqui nos pontinhos, estilo, tipo de fundo, cor. Eu vou colocar essa cor cinza. Aqui eu vou adicionar o elemento texto. E aqui também. Vou voltar aqui na seção que eu quero editar. Venho no lápis. Agora eu vou digitar aqui. Corpo Fitness, todos os direitos reservados. Ctrl A para selecionar. Eu vou centralizar. Vou adicionar uma cor branca. Muito bem. A fonte Arial. Vou deixar o tamanho 12 mesmo. Venho aqui e dou um espaço. Descer um pouco mais, tá vendo? Agora eu venho nessa seção. Ctrl A, deletar esse texto. Eu vou colocar aqui os links de contato, política de privacidade e termos de uso nessa página. Então eu vou digitar aqui contato, política de privacidade e termos de uso. Ctrl A para selecionar. A fonte Arial. A cor branca. Vou centralizar. E vou descer um pouco mais. Dou um Enter. Muito bem. Eu venho atualizar. Ok. Nossa página de vendas está pronta. Vamos ver como ela ficou? Eu venho aqui em pré-visualização, dou um clique e abriu aqui uma nova janela. Muito bem. Ficou muito legal, tá vendo? Aí você vai usar a sua criatividade, mais ou menos nesse estilo aqui que eu estou ensinando, e criar a sua, conforme as cores do seu e-book. O meu e-book ele é um cinza com amarelo, então eu procurei usar essas duas cores em toda a página. Como você pode ver, aqui, ó, aqui também. Se o seu e-book é vermelho e preto, é interessante você usar, combinar essas cores na página, ok?